Então, sobre ele, assim, eu não sei. Eu posso falar o que eu acho, mas eu não tenho advogado, posso ser processada. Eu acho que ele, enfim, eu não sei se é ele que se exclui ou é excluído. Mas eu posso falar, por exemplo, no caso da minha família, entende? Por exemplo, o Felipe e a Isabela, eles são excluídos. Tanto que o Felipe vive mendigando amor pra ele, sabe? Postando foto, que era mendigando amor, né? E infelizmente também já tentei muito mendigar amor pra Isabela, tipo, tentar aproximar a Isabela da Ana Cris, nunca deu certo. Então, o meu marido e eles são dois excluídos. Sobre o caso do Moisés, então eu não sei se é a mesma coisa, se é a mesma visão. Mas do que eu, Felipe, a gente vive, ele é o excluído e Isabela também, entende? Porque eu cansei de fingir. O Felipe fica postando, eu não tô sendo irônica, mas sou muito debochada, irônica nas histórias anteriores. Dessa vez eu tô falando real verdade mesmo. Que, por mais que o Felipe posta fotos de amor, da família e tudo, ele tá mendigando amor, porque o Luiz Renato nem gosta que ele poste as fotos, tá? E eu tenho um print. Eu só não vou postar todos os prints, as coisas, porque ainda não chegou o momento. Mas se um dia chegar um momento trágico, fazer um dossiê de tudo, sei lá se essa é a palavra, eu faço sim, tudo bem organizadinho. Que eles não gostam. O Bicenato já falou 2 vezes que eu não quero ficar expondo. Mas ele já perguntou 2 vezes pro Felipe por que o Felipe fica postando foto da família, ou seja, demonstrando que ele não gosta. O Renato não gosta, né, que o Felipe fica postando foto. Aí o Felipe, ele questiona, tipo, por que eu não posso postar foto da minha família? Eu vou passar o print aqui pra vocês, acho que na história, próxima stories, pra poder vocês verem que é verdade, pelo menos essa parte. Quer dizer, tudo que eu tô falando é verdade. Só que eu não vou postar o print de tudo, porque senão fica uma coisa gigante e ainda não é o momento. Que eu entendo que eu ganharia muito mais se eu fizesse com o Felipe, ficar falando bem deles na internet, tudo. Lógico, tem coisas boas pra falar dele? Tem sim, não vou mentir não. Tem sim, igual, por exemplo, uns 2 meses atrás, eu acho, eu tava mudando pra cá, a gente tinha $400 na conta, e a mulher, quando a gente chegou aqui, ela pediu uma entrada em dinheiro do qual ela não tinha falado antes que precisava. A gente precisava pagar $1.000, aproximadamente, e a gente já tinha 400 na conta. Foi aí que eu dei ideia pro Felipe falar com os pais dele, porque o Felipe não queria. Aí eu falei, então eu vou ligar no meu celular e você conversa aí. Foi, colocando pra voz e tudo. Foi muito estranho, o Luiz Renato que atendeu na hora, tipo, ele não falou oi, ele é muito estranho, assim, achei ele muito estranho nessa parte. Não falou oi, o filho, tipo, falou oi, pai, tipo, aí quando eles viram que era o Felipe conversando, porque era no meu WhatsApp, então eles acharam que era eu. O Felipe falando, aí eles mudaram, tipo, o sujeito conversaram e tal, e emprestaram o restante do dinheiro. Emprestaram não, deram, porque não pediu reembolso. Deram o restante do dinheiro que precisava. Até achei estranho, porque eles não contam nada. Então essa parte boa que aconteceu, mas também de parte nunca não pôde esconder. Porque assim, eu cansei de fingir que tá tudo bem, tudo. Eu sempre, quando eu recebi as caixinhas, tipo assim, você tá bem com sua sogra, alguma coisa, eu sempre pensei em falar positivo, falar que sim, essas coisas, pensar positivo nessa parte. Porque, pra ver se ela melhorava, sabe? Se ela melhorava. Porque eu tive várias lives dela falando mal de mim. Já vi muito, nunca vi ela falando boa. Se existe, eu não sei. Mas já peguei ela falando, por exemplo, o tema era Nora e só, que ela falando mal de mim, usando como exemplo, falando mal de mim, detonando. Sendo que eu nunca tinha falado mal dela. A não ser na época que eu separei do Felipe quando eu namorava ele ainda. Mas depois de casada, eu acho que nunca mais. Só agora. Eu tô falando mal dela, tipo, falando a verdade, mas ela nunca veio na minha casa, nunca me visitou, falando coisas inexistentes, e eu ficava assim, sem poder me defender, porque eu não tenho o tamanho de seguidor que ela tem, sabe? Ainda vou perder um monte aqui, porque querendo ou não, vou falar a verdade, tem um monte de gente que idolatra ela. Essa é a verdade. Desculpa o desabafo grande assim, é porque daqui, tipo assim, de uns meses pra cá, desculpa, um pouquinho gripada, problema de garganta. Aí, o que acontece? De uns meses pra cá, vem piorando muito. E na situação de trabalho do meu marido, o Subira, ele é uma pessoa assim, horrível. Eu tô nem aí, se você chegar até ele, se eu já tô falando por isso, é porque eu já não tô me importando mesmo, tá? Porque até perder o emprego do meu marido, ele pode perder por causa das coisas que eu tô falando, porque eu já perdi o emprego por causa do Felipe, que eles me demitiram por causa do Felipe, que eu não fiz nada errado. Pode perguntar pro pastor Ayrton, lá de Los Angeles, pra dona Delma, que tem certeza que a dona Delma não vai mentir nunca. Dona Delma, o nome dela é uma moça de cabelo curto que cuida lá da administração, que ela é muito boa, é mulher de Deus, ela não vai mentir, ela tava lá na reunião e demitiram por causa do Felipe, o Felipe tá fazendo coisa errada no trabalho, mas tem que pagar o pato só eu, porque ele é um intocável neto do Bispo Macedo, essa é a verdade. Então eu cansei de ser jogada no lixo e ainda ter que ficar quieta, idolatrando eles também. Assim, eu cansei, porque daqui a pouquinho, já aconteceu da dona Cris separar, na época que eu separei do Felipe no namoro, foi porque a dona Cris, tipo assim, pagou passagem pra ele fugir, ele fugiu, ele não terminou comigo, ele tava uma hora na minha casa, aí tinham 2 pastores lá pra buscar ele, quando eu vi, ele estava em outro país e me bloqueando em tudo, e já tinha Isabelle, tá, gente?
Ou seja, até meu casamento tá em risco porque eu tô falando isso, mas é porque eu realmente cansei de fingir. E eu prefiro deixar aqui tudo registrado, porque se não uma coisa divorciar de mim por causa disso, ou até eu morrer, porque gente rica, assim, poderosa, pode acontecer de tudo, pelo menos vocês já estão sabendo, já estão avisados, entende? Qualquer coisa, ó, deixa aqui bem claro, eu, Juliane, qualquer coisa acontecer comigo, com a minha saúde, qualquer coisa, ou até mesmo no meu casamento, podem investigar lá a dona Cris e o bispo Renato, a Universal inteira, tá? De verdade, tanto que o próprio bispo Bira falou que me demitiram porque me demitiram 2 vezes. Me demitiram, pode vir me recontratar, e depois me demitiram porque eu faltei 3 domingos na igreja. Entende? Peraí, continuar na próxima história. Contratada em Los Angeles, aí foi demitida por causa de coisa errada que o Felipe fez, mas aí quem paga o pato sou eu, não foi ele. Aí depois eu fui contratada aqui no Texas pelo Bispo Bira, só que aí eu faltei 3 domingos na igreja, sendo que eu fui quarta direitinho, fui sexta direitinho, nos dias que eles mandaram eu ir. E como eu faltei 3 domingos na igreja, o Felipe também faltou, e o Felipe ainda tinha que fazer um extra na igreja, só que esse extra não era obrigatório, entende? Mas aí eles me demitiram. Eu não tinha extra no domingo, hora extra no domingo, mas eles me demitiram por ter faltado 3 domingos. E depois de um tempo, Felipe, como as coisas começaram a ficar difíceis financeiramente, Felipe voltou lá para tentar pedir pedir emprego pro Bispo Bira, tentou pedir o pai dele. Aí o Bispo Bira respondeu que ele não podia me recontratar porque era a ordem de cima. A ordem de cima é de quem? O Bispo Macedo, o Bispo Renato, a Dona Cris. Eles não querem me recontratar e a gente fica passando o quê? Problema. Porque por mais que você veja que a gente leva uma vida boa e tudo, é porque eu recebo mesada do meu pai também porque eu vendo umas coisinhas. Eu vou mostrar meu extrato bancário desse mês, do que meu pai me mandou. Boa tarde, dona Happiness. Eu só queria falar sobre o e-mail que a senhora mandou pro Felipe. Eu sei que vocês não respondem pelo Telegram, é só por e-mail, mas eu vou mandar pra pra ver se pelo menos por voz, sem ser algo escrito, vocês entendem. Que, por exemplo, assim, você disse no e-mail que sobre o meu negócio da minha cidadania tá indo pra igreja e não pra cá. Sim, mas existe um negócio que a senhora conhece, que a senhora é americana, de mandar o meio address. E tem um address que você mora. Ok, tudo normal, são 2 diferentes. Eu mando pra lá porque aqui às vezes eles não mandam o negócio da minha cidadania. Entende? E assim, e precisa provar que eu moro aqui pelo menos 3 meses e o negócio tá perto de acabar. Entende? Porque senão eles vão me negar e vocês vão me reembolsar mais de $800 que eu gastei com isso. Não vão, que eu tenho certeza que não. E por favor, que de verdade a gente não vai ficar na igreja há muito tempo. Se Deus quiser, se as coisas que a gente planeja der certo, a gente não vai ficar. Então vocês não precisam se preocupar, que de verdade parece que vocês estão sendo usados pelo diabo para prejudicar a gente em tudo. De verdade. Enfim, pode mostrar esse áudio pro bispo, pode fazer quem a senhora quiser. Eu não tô desrespeitando a senhora, eu só tô falando que vocês parecem que sabem muito mais da minha vida do que eu mesma, né? Porque igual a senhora falou que tá sendo enviada pela igreja, mas sim, as cartas estão sendo enviadas na igreja, mas eu preciso provar que eu moro aqui, que eu tenho que ter uma residência fixa no mesmo lugar por tantos meses, entende? E como é que eu vou provar isso? Eu tenho que mudar isso aqui agora, mudar do nada agora, entende? Vocês querem atrapalhar a minha cidadania? Eu tô te falando, a gente não vai ficar na igreja por muito tempo, entende? Então eu só queria que a senhora entendesse isso, até as coisas finalizarem, até porque pelo que eu sei, o aluguel é de... Tô falando que vocês parecem que sabem muito mais da minha vida do que eu mesma, né? Porque igual a senhora falou que tá sendo enviada pela igreja, mas sim, as cartas estão sendo enviadas na igreja, mas eu preciso provar que eu moro aqui, que eu tenho que ter uma residência fixa no mesmo lugar por tantos meses, entende? E como é que eu vou provar isso? Eu tenho que mudar isso aqui agora, mudar do nada agora, entende? Vocês querem atrapalhar a minha cidadania? Eu tô te falando, a gente não vai ficar na igreja por muito tempo, entende? Então eu só queria que a senhora entendesse isso, até as coisas finalizarem, até porque pelo que eu sei, o aluguel é de acordo com o salário do Felipe. Então aumentou por acaso o preço do aluguel? Por que você tá querendo que a gente mude para um lugar que falou é o mesmo? Você não tem diferença nenhuma, porque é só para trabalhar. E por isso eu tô falando, parece que estão sendo usados pelo diabo, de verdade. Eu não queria estar mandando esse áudio pra senhora, mas de verdade, eu já tô de saco cheio da situação, que parece que tudo vocês fazem para prejudicar a gente. Pra mim, isso era isso por pura maldade mesmo, sabe? Pra trabalhar minha cidadania, porque a gente tava no processo final. Mas Deus é tão bom que, do nada, o negócio apressou tanto que eu consegui a cidadania americana morando dentro naquela casa. Não precisou mentir pra ninguém, até porque a gente tem como mentir pro oficial lá
do SAS, né? Eles descobrem tudo. Então, porque Deus é tão bom, apressou tanto processo, que quando eu já estava com data marcada para mudar, eu já nem sabia se ia dar certo minha cidadania por causa disso, eles marcaram muito antes, enquanto eu ainda morava naquela outra casa. Você vê como que Deus é bom. Então, por isso que eu acredito que... E ela, a secretária, ela sabia sobre a minha cidadania. Provavelmente o Subira também sabia, mas a secretária tem certeza que sabia, porque em um e-mail que ela tinha mandado antes de eu enviar esse áudio pra ela no Telegram, um e-mail que ela tinha enviado antes de falar da minha cidadania. Então ela sabia, porque ela que entregava as cartas da minha cidadania pro meu marido, as cartas que chegavam lá na igreja. Porque eu coloquei a igreja como endereço de carta, só pra chegar a carta lá, então ia a carta da minha cidadania. Eles sabiam que eu tava no processo, mas o endereço fixo que eu tinha colocado no documento, que é isso que é o mais importante, eu tinha colocado na casa, no apartamento que a igreja pagava, sabe, o aluguel. E eles queriam que a gente mudasse lá, ó, pra já, sendo que eles são ricos, milionários, podiam estender o contrato também estava perto de vencer, mas eles não queriam estender, eles tinham estendido já por 2 anos, né? A gente ficou 2 anos morando naquela casa, então eles tinham renovado, feito o contrato e renovado 1 ano, entende? Que a gente ficou 2 anos morando lá. Eles não queriam renovar mais, diziam eles que era porque ia aumentar o aluguel e tudo, sendo que eles são milionários, gente, são muito ricos, eles podiam continuar só pra poder me ajudar, sendo que o aluguel nem era tão caro não, tá? Vovó, obrigada por poder me dar feliz aniversário. Deus abençoe, te amo. Oi, Juliane. Oi, Isabelle. Que bom ouvir sua voz. Um beijinho pra você. Deus abençoe, tá? 8 aninhos, né? 8 aninhos. Espero da próxima vez ouvir mais a sua voz. Um beijo. Obrigada, vovó. Eu tô com saudade com você. É bom ver sua voz também. A relação da Isabelle com a Dona Cris, ela é muito fria, muito. Tanto vocês podem ver no áudio. Nesse áudio, a Dona Cris estava em um jejum de 2 anos sem falar com a Isa. Então você pode ver, eu subo a tela, não aparece nada, porque elas não conversaram nada. Quer dizer, é o meu telegrama, não tem uma conversa, porque a gente não é próxima, nem ela próxima da Isa, tipo, não tem conversa. Aí eu mandei essa mensagem pra ela pra quebrar o jejum, porque assim, se dependesse dela, ela ia ficar 3, 4 anos sem falar com a Isabelle. Então fazia 2 anos que ela não falava com a Isabelle, ela pessoalmente, assim, por voz, por vídeo, né? Então eu mandei a Isabelle mandar esse áudio pra ela, sendo que esse áudio, a Isabelle fala bem robótica, a Isabelle não fala muito bem português, ela fala mais inglês. E eu que mandei a Isabelle falar, tipo, Isabelle fala isso, a Isabelle foi repetindo, entende? E a Dona Cris mandou aquele áudio, eu não sei vocês, mas eu percebi que a voz dela tava uma voz bem cansada. Tudo bem que ela trabalha muito, isso não podemos negar. Mas, tipo, 2 anos sem falar com a neta por voz e ainda falar com ela desse jeito, tipo, pelo menos fingir uma animação, né? Eu acho, e ela fala de uma maneira como se a Isabelle não fosse neta dela, sei lá. Se eu fosse vovó, eu ia falar, ai, minha netinha, eu ia ser toda, né? Não, eu ia ser toda fofa com a minha netinha, igual umas vozes normais que eu vejo por aí, sendo da igreja ou não. Mas ela é muito fria. A Isabelle tá cara de sono aqui, eu chamei ela pra conversar com vocês. Isabelle, você conversa com a Dona Cris todos os dias, não? Quem que é a Dona Cris, Isabelle? Dona Cris? Quem que é ela? A mãe e o pai. Mãe do seu pai, muito bem. Se você não souber responder algo em português, pode falar em inglês que eu traduzo, tá bom? Também tem mais uma conversa que eu tive com a Dona Cris, foi pelo WhatsApp, que eu falei pra Dona Cris, que a Dona Cris estava muito tempo sem ver a Isa, eu falei pra Dona Cris, ó, se a senhora quiser falar com a Isa por vídeo alguma coisa, pode ligar pro meu celular, não tem problema não, eu não vou me incomodar. Porque eu pensei assim, poxa, vai ver, ela se sente incomodada, tipo, eu não vou ligar pra ela, que ela pode estar ocupada, né, e ela não ligava nem no celular do Felipe pra falar com a Isa. Então eu pensei, não, vou falar pra ela, pode ligar no meu celular que não vai me atrapalhar. Ela só me mandou, tipo, um ok com um monte de emoji. Eu não só vou colocar esse print aqui pra não ficar um monte de print, que ainda não é hora. Tipo, eu posso chegar num caso muito grave mesmo. Aí eu faço tudo, coloco os print tudo bonitinho, com data, com nome, com tudo. A gente vai falar, Isabelle chegou aqui. Dona Cris não vê a Isabelle pessoalmente porque ela tá fazendo uma vestidez. Tipo, ok, até entendo esse ponto, mas a gente vive numa era que tem WhatsApp, tem FaceTime, tem um monte de coisa pra você falar. Eu tenho certeza que a Dona Cris tem pelo menos 10 minutinhos pra cagar, você é bem grossa pra cagar, fazer cocô. Então, nem que ela ligue pra Isabelle os 10 minutos que ela tá cagando. Se não mostrar a parte de baixo dela, que eu não quero ver parte de baixo de mulher nenhuma, se mostrar só assim, tá, hoje eu tô no banheiro aqui sentada no vaso, não tô cagando não.
Mas tô sentada no vaso falando com vocês, pra mim não tem problema. Mas tanto que ela tenha contato com a neta dela. Tipo, agora, depois dos stories, eu nem quero mais, digamos assim, que ela tem contato com a Isabelle, porque ela não tá nem com a Isabelle. Mas antes ela poderia tentar ter esse contato, entende? Porque se ela tem 10 minutos, por mais que ela tenha uma vida ocupada, mas se ela tem 10 minutos pra cagar, ela tem como falar com a Isabelle. Até porque eu tenho certeza que ela foi no shopping, fez um monte de coisa, podia ter tirado esses minutos pra falar com a Isabelle, não é mesmo? Então isso mostra que ela tem tempo sim, nem que seja cagando. Eu tenho certeza que ela foi no shopping, tomou café casando, tenho certeza que ela fez um monte de coisa. Certeza que ela viajou, mesmo foi pra missionária, né? Essas viagens missionárias, dentro do avião, deve ter Wi-Fi. Tem nada pra fazer no avião, não sei ver filme e dormir. Podia ter ligado pra menina, né? Falado com a menina, sei lá. Um tempo atrás, então o Bispo Renato ligou, mas foi o Bispo Renato, ela não falou que a Isabelle, que o Felipe tava na Viva Voz. O Bispo Renato sim falou que a Isabelle, mas faz muito tempo, já faz meses. Mas a Dona Cris não falou. Não falou, a Dona Cris é mais fria. Até o Bispo Renato, que normalmente é o mais sério, ele falou com a Isa. Tanto que a Isabelle, ele começou a falar em português, a Isabelle foi responder ele um pouquinho em inglês. Só que a Isabelle é um pouco tímida por não conhecer eles, então ela fica tipo, quem que é essa gente que eu tô falando? Tanto que antigamente a Isabelle achava que a Dona Cris era a tia dela, porque ela não sabia que era a avó dela. A minha mãe, ela sabe que é a avó dela, mas a Dona Cris ela não sabia não. E assim, lógico, eu nunca precisei ensinar que a minha mãe é a avó dela, ela já sabia desde quando nasceu. Agora a Dona Cris não, né? Fazendo essa série de desabafos, de stories, porque eu realmente cansei de fingir. Sobre o que você continua fingindo? Mendigando amor, essas coisas? Ele faz, Instagram dele, né? Mas aqui eu quero mostrar quem é a Juliane de verdade, o que eu passo, o que entende. Enfim, a Juliane doida, que fala cagar, que fala bosta, que fala um monte de coisa, mas essas pelo menos sou eu não tô fingindo nada, não é igual, por exemplo, a Dona Cris estava no altar falando de família, e a família dela, tipo, não sei que a família dela seja só o pai dela, o marido dela, a mãe dela e tal, mas daqui da minha parte, não existe afeto em relação a ela. A gente que fica mendigando. Se o filho quiser arrumar mendigando, tudo bem, a mãe dele. Mas eu não vou ficar mendigando e vou ensinar a Isabelle não a mendigar esse amor também, que tipo, ninguém merece ficar mendigando a atenção dos outros, né? De expor tudo isso publicamente, porque eu sei que Dona Cris liga muito sim pro que a gente fala na internet, tanto que várias vezes ela pediu pra eu deletar meu Instagram antigamente, pediu pro Felipe, e uma vez eu fui burra, que eu tava tentando agradar ela, eu deletei meu Instagram. Aí uma semana depois, porque eu queria um Instagram tipo assim, fake, mas era porque eu queria ver as coisas do Hollywood, porque na época eu seguia as coisas do Hollywood pra praticar. Aí eu peguei uma live dela falando mal de mim. Foi só deletar o Instagram, uma semana depois eu peguei ela falando mal de mim. Entende? Por isso ela não gosta de ter rede social por causa disso também. Por isso que eu tô aqui expondo, porque eu sei que ela se importa muito com isso, com a imagem dela, com o dela, entende? Então se ela se importa tanto, tomara que ela mude. Por isso que eu tô fazendo estudos publicamente pra ver se ela muda, ou senão ela assume que ela é mesmo. Porque ela fala tanto mal de mim que sou bagunceira pra ser esposa, mas eu prefiro ser isso do que hipócrita e pegar uma coisa e fazer outra, porque é isso que eu tô vendo dela. E a Isabelle, a neta dela, nem conhece ela. A Isabelle só esteve com ela pessoalmente uma vez na vida, pra vocês terem ideia. Mesmo assim, a Isabelle era pequenininha, então uns 2 anos. Foi uma semana, desculpa, gente, com 2 dias real. Menos de uma semana, foram 4 dias que a gente passou em São Paulo. Esses 4 dias a gente se encontrou os 4 dias certinhos. Mas, tipo assim, eu conto como se fosse uma vez, porque depois disso nunca mais. Então, podemos dizer assim, foi essas 4 vezes que eles se viram pessoalmente, mas foi na mesma semana. Depois nunca mais, ela tinha uns 2 aninhos. Hoje ela tá com 8, nunca mais viu ela pessoalmente. E isso a gente ainda morava no Brasil, sabe? Então, Isabelle não tem contato, não tem convívio com ela, não conhece ela. E ela, quando ainda fala que a Isabelle, quando vocês puderam ouvir, eu, na minha opinião, achei que ela foi muito seca. Tudo bem que ela podia estar cansada depois de tanto serviço, mas ela podia ter dado uma fingida, uma animada, sei lá, tentado agradar, sei lá, tentado ser a avó de verdade, né? Muita coisa, se ficar falando aqui, não vai acabar nos stories. Um dia eu vender o livro vai ter umas 700 páginas. Sério mesmo, porque eu já tô cansada de sofrer, de ser humilhada, tudo calada, eles nem aí pra mim, porque eu não posso falar nada da santa Dona Cristiane Cardoso, nada. Ela pode falar mal de mim, eu não pode falar mal dela. Igual eu falei, nem falando mal, falando o que ela realmente faz. Tanto que as coisas boas que ela fez, eu falei, igual esse negócio que a gente precisava do dinheiro, o Bispo Renato deu. O que mais? Uma vez a gente precisou $75 deles deram. O aluguel que a igreja pagava pra gente, como se fosse pastor, mas que a gente não era pastor, para ajudar, porque o Felipe, né, não tinha outro emprego, entende? Então era embutido, sabe, a ajuda de custo do pastor era igualzinho. A gente era tratado igual pastor mesmo não sendo pastor. Então tinha ajuda de custo, que é o salário, mas eles pagavam o aluguel. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é o salário todo dele e desse salário a gente paga o aluguel, entendeu? Mas durante muito tempo foi assim, igual dos pastores. Então eles pagavam essa ajuda de custo, que é o salário do Felipe, mais o aluguel, a igreja pagava
porque só que o salário do Felipe não ia dar. Então era essa ajuda que eles davam, porque só o salário dele era tão mixaria, tão baixo, que não dava nem pra pagar um aluguel. É por isso que eles pagavam o aluguel pra gente, quer dizer, a igreja pagava pra gente, igual os pastores fazem, né? Acontece com os pastores. Entende? Mas mesmo assim, eu acredito que tudo isso não é porque eles são bonzinhos e tudo, mas é tudo uma maneira da gente ficar preso a eles, tipo assim, ó, a gente paga teu aluguel, então é melhor vocês ficarem quietinhos das coisas que a gente faz. Eles nunca falaram isso pra gente exatamente, tá, gente? Mas eu sempre senti isso, sabe? Tipo assim, ó, vocês devem a gente tá pagando seu salário, ainda pagando o aluguel de vocês, porque o salário é uma mixaria, não dá? Então agora vocês ficam quietinhos, sabe? Não fala da gente. Vai acontecer um monte de coisa, vocês vão ser sem voz, mas vocês estão devendo a gente. Eu sempre senti isso, sabe? Eles nunca falaram com todas as palavras, mas eu sempre senti isso, de estar na mão deles, né? Com esse Bispo Bira piorou muito, porque eu me senti muito mais sem voz. Aconteceu uma situação que o Bispo Bira tá falando com meu marido no telefone, super nervoso, muito bravo, e eu me senti sem voz, sendo que eles estavam errados, porque eles estavam devendo pra gente dinheiro, porque não caiu no salário do Felipe, e foi erro deles, não foi erro do Felipe. Foi erro da própria empresa. E o Felipe foi reclamar com o Bispo Bira, o Felipe foi atrás, o Bispo Bira ainda se achando no direito de ficar bravo, porque o Felipe chamou ele de ladrão. Porque eles não estavam querendo pagar o Felipe na hora certa, falou que você ia pagar no pós-pagamento. E o Felipe falou pra ele que isso era como roubo. Então ele entendeu que o Felipe estava chamando ele de ladrão, entende? O Felipe também não é uma pessoa muito fácil não, gente, mas foi o que aconteceu. Eu tenho até print pra mostrar aqui mais ou menos. E era um dinheiro que o Felipe trabalhou. A gente não tava pedindo uma pensão, não tava pedindo dinheiro a mais, um dinheiro extra. A gente tava pedindo o dinheiro que tava no contrato, entende? E eles não estavam querendo pagar por erros. Falou que não tava querendo pagar porque falou que não, só no próximo pagamento. A gente tá precisando comer hoje, pagar a conta hoje, mas eles estavam nem aí pra gente, é só no próximo, entende? Então nisso as coisas a gente é muito sem voz, entende? Vou postar o print pra vocês verem, entenderem mais ou menos a história. Como vocês podem ver nos prints anteriores, eu tô falando que eles estão devendo pra gente $703. Tô falando do erro dele, eu falei até do Bispo Bira, que eu mesmo Bispo Bira pra ela, falei que ele tava muito nervosinho, assim que eu escrevi. E realmente, até hoje devendo. Isso foi, coloquei a data lá pra vocês verem, foi dia 12 de outubro. Até hoje não resolveram. Eu tô sem $703 aproximadamente. Pode ser que seja um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é aproximadamente $703 e é muito dinheiro, entende? Pra gente que não tem ajuda deles, não tem pensão, não tem nada, e eu também nem quero nada deles. E isso é um dinheiro do salário do Felipe. Ele trabalhou por esse dinheiro e não recebeu. Diz na Bíblia que o trabalhador é digno do seu salário, e Felipe trabalhou e não recebeu. Não é um dinheiro extra, não é uma pensão, não é uma ajuda que a gente está pedindo. Esses $703 é o dinheiro que ele trabalhou, é o dinheiro que a igreja está devendo para ele. Pouca coisa para quem é milionário, igual o Bispo Macedo, igual a Dona Cris? Sim, é pouca coisa. Mas pra gente é muita coisa, a gente tá precisando, porque meu pai teve até, vocês viram, mandar muito dinheiro esse mês pra mesada pra poder cobrir os nossos gastos. Então eu sei que vai ter alguns que vão me achar louca, maluca, vão achar que eu tô mentindo mesmo depois de tanto print. Olha que eu tenho muito mais, só vou postar aqui, porque é só num caso que se fizer muito, me deixar muito brava, aí eu posto, entende? Tem coisa pior, Bispo Renato falando que quando eu tava grávida da Isabelle, que era melhor ela morrer. Eu tenho print até hoje, isso aí foi o que, 2013, mas eu sempre fui com o pé atrás dele, sempre deixei tudo guardadinho, entendeu? Então é muita coisa. Então tem gente que vai achar que é maluca, que eu sou maluca, não sei o quê, mas eu quero que vocês entendam que uma coisa é você ser universal. Depois de tudo isso, ok, você continua frequentando a Universal, fazendo tudo certinho, ok, que a gente tem que olhar pra Deus. Mas tem gente que é fanática, que idolatra pessoas, que ainda vai me atacar, mesmo sabendo que eu tô falando a verdade, que eu tenho muitos prints, essa é a verdade. Então você não acha esquisito? Você não acha esquisito? A relação deles? Fala sério, você nunca pensou nisso? A Vera, Moisés, Felipe, Dona Cris, em relação à neta dela. Ela só fala que é a avó, mas você nunca vê ela com a neta. Você nunca achou esquisito? Fala sério. Aproveitando que eu tô inspirada, em 2015, quando a Isabelle nasceu, a Dona Cris, a Isabelle tinha 2 meses, a Dona Cris fez tudo pro Felipe separar de mim, tanto que aí, uma vez o Felipe foi no tempo Salomão com meu pai, aí o Bismarck pediu emprego pro Bismarck, que ele tava desempregado. O Bismarck pegou e falou assim, que o Felipe gravou a conversa pra eu ouvir. Hoje não tem mais áudio não, porque a família dele viu ele pagar o áudio, então não tem a prova disso, mas tem prova de outras coisas. Aí ele falou assim, você pode ter 10 filhos, mas isso nunca vai me comover, ou seja, nunca vai me comover pra te dar emprego. Mesmo você tendo 10 filhos, digamos assim, entende? Entende? Eles nunca se importaram com a Isa. Nunca, nunca. Tanto que o Bispo Macedo viaja pra todo canto, fazer obra missionária. Por que ele não vai fazer obra missionária aqui em Rio? Tem gente. Tem igreja em espanhol e em inglês. Ele podia fazer reunião aqui, alguém traduzia e aproveitar e via a Isa, mas não, ela só viu o Bispo Macedo uma vez na vida. Uma vez na vida. E mesmo assim, foi uma situação, eu achei até um pouco estranha.
entende? Eu não sentia aquela coisa de família em relação a eles, com a Isabelle e nem com o Felipe. Eles tratavam o Felipe como uma pessoa de fora mesmo. Tá, aí depois dessa conversa com o Bispo Macedo, ele voltou pra minha casa. 2 dias depois, ele foi na igreja universal de Barra Mansa e tinha 2 pastores que vieram com ele de carro pra minha casa de volta, porque a igreja era no centro da cidade, e ele voltou pra minha casa de carro com esses pastores. Ele só pegou uma mala, deixou toda a roupa dele lá na minha casa dos meus pais e foi embora e me enganou muito direitinho, sabe? Que ele falando que era só fazer um trabalho com os pastores lá, que ia voltar, nunca mais, tipo assim, e demorou uns 8 meses pra voltar, porque depois ele me bloqueou de todas as redes sociais, bloqueou tudo. Aí nessa época a dona Cris começou a tirar um monte de foto com ele, começou a dar uma de mamãe, ela renegava ele, praticamente esquecido que era mãe, e depois quando ela se tornou avó, o filho tinha obrigações de pai, ela decidiu ser mamãe, ficar tirando foto com o filho e tudo, e renegando a neta. Tanto que um monte de gente comentava nas coisas dela naquela época, ai, a sua neta, ela apagava, ela fingia que não tinha neta, colocava dúvida na cabeça do Felipe se ela realmente era filha dele ou não, era um monte de coisa. Ela resolveu dar uma de mamãe quando já era hora do filhinho dela ser papai. Sendo que na época, desde quando ele namorava comigo, naquela época, ela ignorava ele, um monte de coisa. Aí depois dessa conversa do tempo de Salomão, que ele foi embora, que ela resolveu dar uma de mamãe, e ela negava a Isabelle de todas as maneiras, não queria conhecer a Isabelle, afastava o Felipe da Isabelle, além de colocar dúvidas. Lógico, eu fui algumas vezes no tempo de Salomão atrás do Felipe com meus pais, pra tentar fazer a Isabelle encontrar com o pai, e eles mentiam, falavam, tanto que o Felipe mesmo falou, que teve uma vez que eu fui lá, e que eles mentiram, falaram que o Felipe não tava lá, sendo que ele tava sim, entende? Então eles mentem sim, gente. É complicado. Qualquer coisa eu trago o Felipe aqui pra confirmar, gente. E não é eu colocar uma coisa na cabeça do Felipe, não. É ele mesmo que me falou. A pior coisa é você chegar lá com a sua filha pequenininha, de 2 meses, 3 meses. Porque eu fui lá algumas vezes no tempo de Salomão, né? Como eu falei, a Isabelle tinha meses, não tinha nem 1 ano. Querer mostrar ela pro pai dela ver ela. E chegar lá e falar que o Felipe não tá. Sendo que depois, quando ele saiu da casa dos pais dela um tempo, ele veio e casou comigo. Aí ele me contou toda a verdade. Falou que ele tava assim. Falando que ele sentia saudade da Isabelle, ele sentia falta minha, só que a mãe dele não deixava ele falar comigo, não deixava ele falar com a Isabelle, tentava afastar, entende? E a pior coisa que eu tenho dessa época é que ela nunca me pediu desculpa e ela tentou ser mamãe, tirava um monte de foto com o filho, criou até aquele negócio de transformação total de pais e filhos nessa época, quando o Felipe tava lá, e ela já era avó, ele já era pai, e não deixava o próprio filho ser pai, que ela que tirou ele daqui de casa, entende? Da casa dos meus pais na época, ela que tirou, porque ela podia muito bem dar oportunidade pra ele lá em Barra Mansa trabalhar, tipo, podia muito bem, como se fala, apoiar a nossa família, por mais que a gente não era casada no papel na época, mas a gente não era casada no papel na época, mas ela podia muito bem tentar não destruir pela Isabelle, pensar, poxa, tem uma criança, vamos tentar fazer dar certo, vou tentar ajudar. Porque se eles não derem certo naturalmente, pelo menos ela não vai poder me culpar, falando que pelo menos eu não tentei ajudar, entende? Só que agora, hoje em dia, eu tenho o que? O contrário, né? Que eu tenho que falar o que ela tentou atrapalhar. O que foi a verdade. Tanto que eu vou contar uma história aqui. Uma vez, a gente foi encontrar com o Bispo Macedo no Rio de Janeiro. Foi a única vez na vida que eu e Isabelle vimos o Bispo Macedo pessoalmente. E nem o WhatsApp, Felipe, tem dele, ninguém dá. Todo mundo afastado, mas enfim. É a primeira vez. E aí, tava lá Bispo Macedo, Dona Esté, aí tudo bem. Aí quando a gente voltou pra cá depois desse encontro, alguns dias depois, a gente recebeu uma esposa de pastor com uma cesta gigante, uma cesta gigante, só de produto de limpeza de banheiro, sabe, sabonete, shampoo, tudo mais caro, do mais chique, gigante, nunca vi um negócio daquele, só coisa de criança. Até achei estranho que tinha nada pra mim, mas a mulher falou, não, presente da Isa, da Dona Esté pra Isa. Ok. Alguns meses depois, fui no Portugal receber aquele negócio das crianças, né? Que eles falavam que o Universal tinha roubado as crianças, porque a gente foi, no caso a gente ficou do lado da Universal, porque tinha provas que não tinham sido roubadas as crianças, que elas foram adotadas legalmente, né? Aí Portugal ligou pro Felipe e decidiu falar com ele sozinha, né? Com o filho dela, mãe e filho, ok. Aí nessa conversa, o Felipe me contou que ela tinha falado que a Isabelle tava muito fedida, que a Dona Esther falou pra ela que a Isabelle tava muito fedida. Por isso que ela pediu pra esposa do pastor lá do Rio de Janeiro entregar uma cesta gigante de produtos de limpeza corporal, né? Shampoo, sabonetes pra criança que ela tava muito fedida e que era pra Juliane cuidar melhor da filha dela. Só que essa história tem um plot twist que até hoje acho que a Dona Cris não sabe. E tem uma coisa que ela fez pra mostrar que ela pega meu pé. Que quem deu banho nela aquele dia foi o Felipe, justamente porque eu fiquei encucada. Fiquei na minha cabeça que se eu desse banho nela, não sei, foi voz de Deus mesmo. E ela implicar com alguma coisa comigo, não sei o que é. Sendo que eu sempre dei banho certinho na minha filha. Ela tinha, na Isabelle, devia ter uns 3 ou 4 anos na época. Aí o Felipe deu banho na Isabelle. E aí eu falei pro Felipe, quando ele me contou isso, mas você não lembra que foi você que deu banho na Isabelle aquele dia, não fui eu? Então se a Isabelle tava muito fedida?
Aí meu filho falou, não, é verdade, sabia que a mãe tava pegando no seu pé, só não falei nada pra não ficar chato, porque eu lembro, o filho falou pra mim, eu lembro que fui eu que deu banho na Isabelle e passei até perfume nela, e é verdade, eu lembro até hoje, o Felipe até passou perfume nela, passou meus perfumes, e eu fui me arrumar, passar maquiagem, quando ele dava banho nela, arrumava ela, foi o Felipe, pra ver tanto que ela pega no meu pé, falou que eu tinha que cuidar melhor da minha filha, quem tinha dado banho nela era o pai, filhinho dela, eu com dor de garganta tá falando um monte, assim, não tá ajudando. Tem outra história também que a dona Cris deve achar até hoje, que eu sou culpada, meu Deus, sabe? É tanta mentira que tem na cabeça da Dona Cris, vocês não têm ideia. Que uma vez, porque assim, meu marido, ele nunca foi uma pessoa fiel, vou ser sincera com vocês, me traga um monte. Tem um monte de chifre dele, um monte, mas se eu duvidar até hoje, não duvido nada. Eu amo meu marido, mas eu sei que ele tem os defeitos dele na questão de fidelidade, não vou mentir. E o que acontece? Garganta horrível. Uma vez, ele teve uma amante que mandou dinheiro pra ele. Hoje eu até tipo assim, tempo atrás até me resolvi com ela e tudo. Ela sabe que eu fui vítima também, eu não sabia que ele me traía com ela, enfim. E a mãe dele, chegou no ouvido da mãe dele, né, que o Felipe tinha extorquido a mulher que eu tinha ajudado. Aí uma vez eu tava na casa dela, no Templo Salomão, na casa chique que ela tem lá, cheia de coisa, muito chique. Na mesma mesa que ela, que é a Dona Cris. E a Dona Cris me falando da mulher. Ah, mas e a mulher? Na época eu já tava tão mal psicologicamente que eu nem respondi ela, sabe? Fiquei muito ruim mesmo. Eu tive nem cabeça de, como se fala, de desmentir ela. A gente falar, poxa, eu não tive nada a ver com isso. Quem pediu dinheiro com a amante, quem tinha amante foi ele, cara. Eu não sou lésbica pra ficar tendo amante com mulher, muito menos pedindo dinheiro pra mulher, pelo amor de Deus. Nem homem eu fiz isso. Sempre fui fiel. Não vai aparecer um homem falando que eu traí com meu marido, porque não existe um homem invisível. Entende? Mas até hoje ela acha que eu extorquei o dinheiro da mulher, sendo que na verdade, como a gente era tão assim sem dinheiro, que o Felipe pediu dinheiro pra amante, a amante deu. Só que eu não sabia de nada, de nada, de nada. Foi isso. Não foi nem extorsão, foi tipo algo que eles tinham, assim, sabe? Então, eu fui muito vítima, assim como a amante também foi vítima, entende? O único errado da história foi o Felipe ter a amante e ainda te pedir dinheiro com ela. E a dona Cris acha que fui eu. Tem muito mais, se ficar contando aqui vai dar um livro, entende? Eu vou lá cuidar da minha garganta, qualquer coisa de mal entendido eu volto. Gente, só pra não parecer que eu tô me contradizendo alguma coisa, quando a Isabelle manda um áudio pra ela, né, que eu mandei a Isabelle falar, falando, obrigada a mandar pra eles aniversário, é porque a dona Cristina esqueceu, né, e só mandou quando o Felipe postou no status do WhatsApp dele, isso já era quase meia-noite aqui nos Estados Unidos. Aí depois eu pensei, vamos puxar um assunto com ela, sei lá, tentar pelo menos uma última vez um contato. Eu mandei a Isabelle falar, obrigada por ter mandado feliz aniversário, parabéns, né? Porque ela mandou, mas muito tarde. Durante todo o restante do dia ela se esqueceu do aniversário da Isabelle e do tempo de Salomão ela lembrou, né? Sozinha. Incrível, né? Que do tempo ela lembra, da própria neta não. Só lembra porque viu foto lá no WhatsApp do Felipe, senão não ia ter mandado não. Depois do áudio, a Isabelle mandou mais 2 áudios, e porque eu tava querendo continuar a conversa, entende? Pra criar um laço entre as duas, uma amizade, alguma coisa. Só que vocês verem que a dona Cris nem respondeu, né? Depois eu mandei aquele textão pra ela respondeu, aí eu respondi e depois nada mais. Você vê como é muito seca, né? Pra seleção um negocinho, porque eu sempre mostro aqui algumas coisas que são meio caras, prêmios caros no Brasil, aqui não tão caro. Mas, por exemplo, assim, esses dias eu lembro que eu mostrei, por exemplo, o perfume da Gucci, que meu marido me deu $200, realmente caro. Não, pessoal, não tão caro, mas pro Brasil seria caro se você converter. Mas nessa época ele comprou esse perfume pra mim, foi com dinheiro, porque ele conseguiu um segundo emprego com um vovozinho, que eu até falava muito dele, vovozinho judeu. Só que acabou que eles tiveram que terminar essa parceria porque o homem usava drogas. Então o Felipe fazia serviço pro homem que usava drogas, o Felipe não usava drogas. Mas... enfim, o homem não vendia drogas, ele só usava. Então o Felipe, para não ter problema com a polícia, que no Texas drogas é crime, o Felipe decidiu cortar a amizade com ele, porque o Felipe ia na casa dele, o velhinho tava usando drogas, e tipo, vai que chegava a polícia lá achar que o Felipe tava usando drogas, sendo que o Felipe não tava. O Felipe tava só limpando a casa pro homem, que sim, o Felipe trabalhou de faxineiro. Porque faxineiro, eu falo desse jeito, mas é uma profissão, lógico, digna. É melhor isso do que, por exemplo, se prostituir, fazer qualquer outra coisa, entende? Mas pra você ver o nível, né, do Edir Macedo, homem bilionário, trabalhando de faxineiro pra poder ter uma renda extra, faxineiro do vovozinho rico, drogado, judeu, foi isso. Entende? Pra vocês verem o nível que a gente teve que chegar. E o homem ainda era drogado, mas tinha mais Deus dentro dele do que o povo da Universal. Não, lógico, não os membros, estou falando dos líderes, né? O Bispo Macedo, que é a família do Felipe, né? Tinha mais coração. Tanto que ele me levava pra fazer shopping. O vovozinho várias vezes me levou com a Isabelle pra poder andar pra Target.
Quem sabe, coisa Target, sabe? Uma loja aqui muito popular nos Estados Unidos, comprou roupa. Eu tenho muita roupa, graças a Deus, porque o vovozinho rico comprou pra gente, ele era muito rico. Tipo, ele abria na nossa frente, assim, no banco, o saldo dele, e literalmente tinha 100 mil dólares de um banco, aí tinha mais 19 mil no outro, e tinha muito dinheiro, um vovozinho muito rico, meu marido drogadão, doidão. Aí o Felipe decidiu cortar relações, entende? Então hoje em dia ele trabalha só na igreja, e assim, né, a gente procurando outras alternativas, porque desse jeito aí não dá, questão de pagando a gente direito. Confesso que apesar dele de ter um motivo, sim, de ter se separado, né, cortado a relação com o vovozinho porque ele era drogadão, mas eu ganhava muito, era muito bom. Porque naquela época a igreja já não tava pagando a gente bem, não, já não tava, mas, tipo assim, amenizava, porque tinha o dinheiro do vovô rico, e muita coisa, ele dava dinheiro físico, sim, pro Felipe, mas muita coisa ele comprava do próprio cartão dele pra mim. Ele pegava e falava assim, olha só, a gente tá aqui na tarde, uma vez ele fez comigo, pega o que você quiser. Eu fiz a festa, ele gastou mais de 500 dólares comigo só na Target. O vovozinho era muito legalzinho, gente, ele devia ter uns 70 e poucos anos. Tipo assim, o vovozinho, por mais que eu esteja aqui com esse cabelo todo doido e dessa voz, mas eu não tô sendo irônica não, o vovozinho, ele sempre falava que eu era muito bonita, não sei como com essa cara aqui, mas enfim, aí muito bonita e tudo, então ele tinha prazer em ficar comprando as coisas pra mim, meu marido não se importava, porque tipo assim, eu nunca traí meu marido com o vovozinho, lógico que não, mas ele me achava muito bonita e tudo, e ele falava que mulher bonita tem que andar bonita, ele comprava um monte de coisa pra mim, tipo isso. E meu marido deixava, meu marido ia junto, porque o marido também não confiava, o vovozinho, vai que o vovozinho passava a mão em mim, não sei, nunca passou, mas vai, né? E é isso, ele me achava bonita e tinha prazer em comprar coisas pra mim, comprar pra Isabelle também, porque ele via comprando pra Isabelle e eu ficava feliz. Era isso. E você vê, eles são tão assim, eles estão todos errados, né? E não reconhecem o erro e ainda fica colando apelidinho nos outros. Que o meu marido me lembrou que eles falavam que eu e minha família era família Adams, né? Que meu pai era o homem lá da família Adams, que eu era a minha mais nova. Tipo assim, a família da neta deles. Querendo ou não, a família da neta deles, né? Meus pais também, e tipo, chamando a gente de família Adams, né? Ou seja, eles levaram meu marido embora naquela época, fizeram tanta coisa, chamava eu, apelidava eu e minha família de família Adams pro meu marido me contou, sabe? É muito triste isso, né? Tipo, a família da neta deles. Então a neta deles também é da família Adams, né? Porque naquela época que o Felipe se separou de mim, Isabelle morava com a gente. E naquela época eles chamavam a gente de família Adams, entende? Então pra mim, tipo assim, se pra eles a gente é a família Adams, eu, Isabelle, todo mundo, então pra mim a Nara quis dar uma bruxa no nariz dela. Não tô falando nariz não, o nariz é assim, ó. Assim, complicado, né, gente? Tirando a vasectomia, né, que além de ser muito polêmica isso na Igreja Universal e eu não concordo, vou deixar aqui registrado que eu realmente não concordo. Durante muito tempo, sim, eu tentei concordar porque eu tentava entrar, tá? Sabe? Eu tentei ser uma pessoa com a mente igual da Igreja Universal, igual dos membros. Eu tentei ver a Dona Kiss com bons olhos durante muito tempo. Então, durante muito tempo, eu até concordava com a vasectomia, mas depois Deus abriu a minha mente pra muita coisa, sabe? Hoje em dia eu não concordo mais. Eu acho que é uma coisa que é completamente anti-Deus, de verdade, a vasectomia. É a minha opinião, vocês podem discordar, enfim. Mas sobre o meu marido fazer a vasectomia, diz ele que foi completamente obrigado, que a mãe dele estava em Londres, ele também. Ela só marcou com o médico lá e falou, ó, Felipe, amanhã, eu acho que era isso mesmo que ele me contou, amanhã tá marcada a sua cirurgia da vasectomia, você só vai lá e pronto, entende? Ela nem tinha perguntado, diz ele que ela não perguntou se ele queria fazer ou não. A Isabelle, eu e o Felipe estávamos separados. Isabelle, quando ele fez a vasectomia, acho que a Isabelle tinha uns 2, 3 meses por aí. Foi bem recente, tipo assim, ele acabou de ir embora, ele tinha fugido pra Londres e a mãe dele já mandou castrar o homem. Tipo assim, vai fazer mais filho não. E deu certo, infelizmente, tanto que até hoje a Isabelle tem 8 anos. Ela não tem nem irmão, veio me pedir, eu acho maior pecado isso, cara. A menina me pedir irmão, uma coisa que é natural, uma coisa que eu posso ter, que eu sou saudável, cara. Não, eu tenho vontade de chorar, cara. É sério. E eu não consigo ter, porque meu marido não pode ter, entendeu? É muito triste. Pra eu ter, eu posso ter, lógico. Se eu fazer sexo com qualquer homem da rua, não vou fazer, né? Eu consigo engravidar, se eu fizer sem proteção, lógico, porque eu sou saudável. Mas eu não posso ter com meu marido, a não ser que faça essas caras e seja muito triste. Nossa, eu falei tanta coisa aqui, nem chorei. Esse assunto me deu vontade de chorar, vocês estão vendo? É muito triste isso. É difícil até de falar, só penso assim.
sei lá, cada um faz o que quer da vida, sabe? Mas eu vou ter que comer algo que mexe muito comigo, entende? Eu só penso assim, se você é membro dessa igreja, pastor, seja o que for, pensa muito bem antes de fazer isso, porque depois é um caminho sem volta, sabe? Pelo menos o meu marido é. Eu sei que existe método de fazer isso, mas o Felipe não dá pra, assim, entende? É isso, tu pensa bem, porque eu acho muito maldoso isso, de verdade. E sabe qual que é outra mentira que eles contam? Que o Bispo Macedo conta muito. É que ele não vai deixar herança pra ninguém. Só que isso é mentira, sabia, né, gente? Porque eu até conversei com um advogado sabendo se é verdade ou não. Mas eu não sei se o Bispo Macedo conta mentira porque ele não sabe da lei ou se realmente ele tá mentindo pra todo mundo, enganando, sei lá. Mas eu conversei com a advogada, ela falou que Felipe não. Ela falou que existe herdeiros necessários. E no caso, por exemplo, o Bispo Macedo, quando ele morrer, herdeiro necessário dele é quem? É a mulher dele, a dona Esther, e os filhos, todos os filhos. Então todos eles vão receber uma parte. E não pode deixar essa pessoa fora, entende? Da parte. A não ser que a dona Cris renuncie à herança, alguma coisa assim. Mas se ela renunciar à herança, ela vai estar renunciando a Record. E provavelmente ela não vai fazer isso, né? Porque eu tenho certeza que o Moisés não vai renunciar a nada, não. Certeza. E quem for advogado aqui sabe que eu tô falando a verdade. E se você tiver, por exemplo, contato de algum advogado amigo seu e tudo, pergunta, você vai ver que eu tô falando a verdade. E tem esse negócio de herdeiro necessário. Sendo assim, não tem como deixar de fora a dona Cris, por exemplo. Só se ela renunciar à herança, mas tem certeza que ela não vai renunciar a Record, não. E aí, ela tendo a Record, essa Record vai passar pro meu marido. Que aí meu marido vai morrer primeiro do que eu, né? Porque ele é mais velho do que eu. Aí eu vou ser herdeira da Record junto com a Isabelle. Ou seja, eu vou ser herdeira da Record. Ai, que lindo, sabia. Sabia que toda humilhação era Deus mesmo pra dar uma grande vitória, um grande triunfo. Que até herdeira da Record você. A não ser que a dona Cris renuncie. Eu tenho certeza que ela não vai fazer, tipo, renunciar a Record entre bilhões ali. Muito dinheiro. A fazenda. Tenho certeza que ela não vai renunciar. Vocês podem ver no Google que a Record tá no nome do Bispo Macedo da dona Esther. Ou seja, o que tá no nome dele, com todas as casas que ele tem, casa lá, como é que é? Campos do Jordão, né? Eu acho que é isso. Casa tem, todo lugar que ele tem casas, que ele tem imóveis, né? Ele, que tá no nome dele, vai passar, né? Adiante quando ele morrer, até chegar no Filipinho, até chegar em mim, até chegar na Isabelle. Entendeu, gente? Então, não tem como fugir. A gente vai acabar sendo herdeiro, não tem como deixar a gente fora da herança. Ele só pode herdar caso a gente mate algum deles. Eu não vou matar porque eu acredito em Deus. Eu acredito que assassinato é pecado. Então, gostando ou não de mim, dona Cris, eu vou ser herdeira de tudo que é teu. Sabia que toda humilhação tinha um porquê. É Deus. Que a senhora não me escolheu, não, mas quem me escolheu foi Deus, sabia? Querendo ou não, eu vou ser bilionária. Se você parar pra pensar, bilionária. Só não tem acento dos cartão, nem os números. Mas de certa forma eu sou bilionária. Sabia que Deus tinha uma grande vitória, me passar por um monte de coisa, passar por um monte de humilhação, assim, tinha que ter algo muito bom, né? Bilionária, dona da segunda maior emissora do Brasil. Todo mundo sempre me jogou lá no chão, achando que eu não era nada. Sabe por quê? Não sou parente do Bispo Macedo lá, sou só a nora, só a esposa do Felipe. Acho que eu sou porcaria nenhuma. De acordo com a lei, vai capaz de virar até herdeira quando o Filipinho morrer. Lógico, vai ter que morrer muita gente, né? Mas tudo bem, eu tenho paciência, ainda sou nova, entendeu? Aí o Filipinho morre mais velho que eu. Não que eu quero que meu marido morra, né? Mas é o destino, todo mundo vai morrer. E aí eu aproveito um pouquinho da minha glória. E a dona Cris vai ver minha glória, sabe da onde? Que ela vai ver minha glória? Lá do inferno. Sério mesmo. Você não pode falar da dona Cris assim. Você tá com mágoa da dona Cris. Eu falo, ela fala muito pior de mim nas reuniões, pelo que eu ouvi falar aqui no direct, coisa que eu nem sabia, ficando assustada. Pra mim, ela vai ver minha glória lá do inferno mesmo, e tô nem aí. Porque você acha que ela acha que eu vou pro céu? Lógico que não. Então eu que tô achando que ela vai pro inferno. Então a gente tá aqui, É isso, pessoal. Vocês estão olhando pra mais nova bilionária, futura capa da Forbes, futura mulher muito rica da Record, futura dona da Record, porque até quando meu marido for herdeiro, quem vai tomar conta sou eu. Meu marido vai dormir, jogar videogame, quem vai fazer lá a administração, quem vai ficar de olhinho em tudo sou eu, quem vai cuidar do money vai ser tudo eu.
Isabelle também. Eu vou cuidar da parte dela. Fala, filha, curta teu marido, teus filhos. Deixa a mamãezinha cuida de tudo aqui pra você. Você é doninha de tudo. Mandar em todo mundo e todo mundo vai me amar. Porque eu ouvi falar que tem um povo da Record que não gosta da Dona Cris, não, que ela é muito antipática. Só puxa saco dela mesmo, porque, né, herdeira, então futura dona e tal. Mas, gente, puxem saco de mim também. Eu sou muito simpática. Vai valer a pena puxar meu saco, tá bom? Sou muito simpática e futura herdeira também. Porque vocês acham que eu sou nada? Não, pior que tinha muita, falando sério, muita gente achava que eu era nada. E, ó, tratava meu marido assim como o rei e eu como nada, porque sou só esposinha. Tipo, que não tinha direito a nada, mas tem direito a tudo. É muito doido isso. Ideia de quanta artista da Record vem puxar saco do meu marido só porque ele é herdeiro e me coloca lá pra escanteio. Ah, não, é só esposa, achando que eu não tenho direito a nada, mas eu sou tão herdeira quanto o Felipe, porque eu não vou divorciar. Cuido do bebezinho, do meu maridinho gostosinho, muito, muito bem. Muito bem. Você não pode ficar dando detalhes aqui, porque essa plataforma não é uma pornografia. Então, meu amor, fica casada com meu marido pro resto da vida até ele morrer. Sou tão herdeira quanto ele, porque a humilhação, porque tem dias de glória, não, dia de luta e dia de glória, a humilhação, você vai ver, vai acabar. Por isso eu sou muito feliz, sem despreocupada, porque eu sabia que a coroa de rainha do tempo de Salomão seria minha. Sabia, sendo pastor ou não, sendo esposa de pastor ou não, é tudo que tá no nome, é meu. A Record vai ser minha. E pode falar com os advogados, vocês vão ver que eu não vou separar do Felipe. Nem ele separar de mim, que não é maluco? Que mulher quer suportar o stand de chifre que ele me dá? Nenhuma. E mesmo que um dia ele fica malucão e quer divorciar de mim, pode divorciar. Ainda tem a única herdeira, a única filha que pode ter na vida, a Isabelle. Então, e quem que cuida da Isabelle? A Isabelle fez tudo que eu mando. Você fala, Isa, vai lá cuidar do teu marido, todo dia de tudo, de qualquer forma, vai ser tudo meu. Entendeu? Porque a Isabelle ama a mamãezinha dela. E o Felipe é o único herdeiro, porque ele é o único neto registrado. O único herdeiro do questão de ser neto. Que até onde eu sei, Luiz e a Vera, eles não são registrados no nome dos pais dele adotivos. Até onde eu sei. Entende? É o que o Felipe me conta. O único neto registrado do Bispo Macedo é o Felipe. Então, é o único neto herdeiro. Entendeu? Lógico. O único neto herdeiro quando todo mundo de cima morrer. Que até lá vai demorar um pouquinho, mas não tem problema. Igual eu falei, a gente espera. Um dia chega a nossa vez, né? Então é isso, Dona Cris. Eu sei que você vai ver todos os stories. Então, querendo ou não, eu sou uma futura dona da Record. A senhora gostando de mim ou não, falando mal de mim na reunião ou não, eu sou a futura dona da Record. Então, funcionários da Record, me trate muito bem, senão eu vou mandar todos vocês embora quando tiver lá por meus 70 anos, se vocês ainda estiverem trabalhando lá, lógico. Vai demorar, vai, mas um dia chega a nossa vez, a minha coroa vai chegar e você é a rainha do Templo de Salomão, tá bom? Bom, se o Templo de Salomão tiver nome de Macedo, você sim, né, se passar adiante. Entende? Mas se eles passarem pro nome de outra pessoa, a advogada falou que se eles passarem o nome de outra pessoa, eu posso colocar como fraude, por se eles ainda estiverem ganhando dinheiro daquilo, ainda se provar de alguma forma que eles ainda usufruem daquilo, que é só como se fosse uma forma de não passar herança, entende? A advogada me instrui em tudo. Eu não deixo meu marido assinar nada que eles mandam sem eu ler, nada. É tudo aqui, a mamãezinha que cuida. Gente, vocês estão vendo essa menina? Ela é preciosa. Olha, futura bilionária. Ela nem sabe o que é isso. Futura bilionária. Então, tesouro, não se misture com essa gentalha da Dona Cris. Não se misture, que ela não quer nada a ver com você afetivamente. Não tem problema. O dinheiro vai chegar por lei, né, minha filha? Ó, tesouro. Não vai se misturar. Não vai se misturar com a gentalha da Dona Cris, que a Dona Cris não quer saber dela. Não tem problema não. Querendo saber ou não, ela vai ter o dinheirinho, bilhões dela. Sim, senhora, tá bom? Aí você pode falar, então você não ama o Felipe de verdade, é só interesse. Não, eu realmente amo aquele doido, idiota, retardado. Fazer o quê? Tanto que eu quero até ter mais filho com ele, não é por causa de herança, com outras coisas não. Vai ter, se Deus quiser, sim. Porque tudo indica que sim, de acordo com a advogada que consultei. Mas, tirando a herança, eu realmente amo ele e eu quero muito ter mais filhos com ele. Eu não quero ter com o Tom, eu quero ter com ele. E é isso, o negócio é guardar um dinheirinho pra inseminação.